Oi pessoal, espero que todos estejam bem. Bom, vocês perceberam que houve uma mudança no canal, né? Eu comecei a aparecer. Por que eu fiz isso, né? Porque uma coisa aconteceu há poucos dias que me destravou. E o que foi? Foi um conhecimento que eu tive a oportunidade de ter, que me fez ter a coragem, me fez ter essa ousadia também de mostrar o meu rosto e começar a falar de coisas que eu não só gosto de falar, mas que eu vejo valor e que eu sei e é comprovado que a importância. E o que foi? Há poucos dias atrás, eu tive acesso ao conhecimento de um livro. E nesse livro ensina a respeito da nossa mente, a respeito de como a nossa mente funciona, de como muitas vezes ela até nos trava. E uma das coisas que me fez destravar, me trouxe um insight, foi a descoberta de que eu posso controlar minha mente, os meus pensamentos. Porque antes parecia que a minha mente ela poderia divagar por qualquer lugar. Eu poderia estar em um lugar e minha mente devagar, e isso era uma coisa normal. Tipo, não havia controle, né? Ou pensar ou negativo ou positivo, sem haver um controle sobre aquilo que eu pensava, como se não houvesse uma escolha. E esse livro, né, que eu falei até há poucos dias, né? Não é poucos dias, na verdade são meses já, né? Mas é que pra mim parece recente ainda, porque eu não deixei de pesquisar e entender mais sobre o assunto. Tá um pouco de barulho aqui, é porque tá passando alguns carros aqui, né? Eu tô aqui sentado numa praça, num bosque aqui da cidade. Enfim, e o que acontece? Existe algo chamado autossugestão. Autossugestão, que é quando nós colocamos pensamentos ou palavras em nós mesmos de forma intencional. Muitas pessoas vivem pela heterossugestão, né? Aprendi isso, que achei muito interessante. E a heterossugestão é quando você vive de acordo às sugestões externas, sugestões de pessoas, sugestões da mídia, por exemplo. E quando eu descobri isso, que eu poderia sugerir coisas a mim mesmo, pensamentos, palavras, eu pude observar uma mudança significativa na minha vida, na minha maneira de ser. E claro, estou em processo ainda, mas percebo que tenho sido uma pessoa mais feliz, tenho tido mais tranquilidade, simplesmente por escolher aquilo que eu penso e consequentemente afeta aquilo que eu falo, escolho as palavras que eu falo, ou seja, eu confesso, né? Um exemplo, há poucos dias atrás, aí sim são poucos dias mesmo, foi ainda acho que semana passada, eu tinha acordado me sentindo um pouco estranho, assim, com aquele desânimo, sabe quando você acorda com aquele, se sentindo um pouco desanimado para as coisas? E o que aconteceu? Eu comecei a confessar que eu era mais que vencedor, comecei a confessar coisas positivas, que aquele dia seria um dia maravilhoso, que coisas boas estavam acontecendo na minha vida naquele momento, né? E passado ali alguns poucos minutos,
eu comecei a sentir uma alegria, comecei a sentir uma leveza, uma tranquilidade, sentindo assim como que tudo está dando certo. E ali eu pude ver que, pude experimentar, né, em mim mesmo, que isso é algo real e que isso e que esse assunto está na palavra de Deus. Deus mesmo, na sua palavra, ele diz que o que há em abundância no teu coração, disso fala a boca. Do que há em abundância. Ou seja, se o que há, o que tem mais, o que há de mais substância no teu coração, é disso que você vai falar e é como você vai viver. Ou seja, se você quer viver em paz e você está sempre inserindo ódio, raiva, guerra, ouvindo coisas do tipo, né? O que tiver ali em abundância, o que tiver mais em proporção, é o que vai transparecer. Não adianta uma gota, sabe? Uma gota de amor não vai fazer a diferença. Ou seja, uma gota de pensamento positivo não vai fazer diferença. Aquilo tem que ser algo abundante. Ou seja, você tem que encher. Preste bem atenção. Você tem que encher o seu coração. Ou seja, a sua mente, porque da mente vai para o teu coração. Você deve encher a sua mente de coisas boas e falar essas coisas boas. Não espere as coisas ficarem bem para você começar a confessar coisas boas. Você deve confessar as coisas boas antes de vê-las. Então você vai perceber que a sua vida vai começar a se transformar por você confessar e pensar nessas coisas. E fazendo uma ligação dessa palavra que diz para que tudo, o que há em abundância no nosso coração, diz fala a boca. Existe outra palavra que diz o seguinte, que a morte e a vida estão no poder da língua. Então olha só, do que há em abundância no coração, disso fala a boca. É isso que você vai falar, você vai verbalizar isso. E outra palavra na Bíblia diz o seguinte, que a morte e a vida estão no poder da língua. Quer dizer que você, através do que você fala, você pode ter vida ou ter morte. Você pode ter bênção ou ter maldição. Você pode ter tristeza ou ter alegria, né? Você pode viver em guerra ou você pode viver em paz. Mas isso depende daquilo que você fala e do que você tem em abundância dentro de você. E sabe o que é interessante? Que isso só depende de você. Só depende de você se inclinar às coisas certas, a coisas positivas, para que você pense positivo e fale positivamente também. Então você verá a transformação na sua vida, tá? Então eu deixo aqui o meu aprendizado juntamente com a minha experiência para todos, tá certo? Essa experiência positiva que eu quero que você tenha também, essa experiência positiva todos os dias, através de uma mentalidade positiva, através de um pensamento positivo, otimista e, claro, principalmente baseado na palavra de Deus, tá bom? Então, um forte abraço a todos e até a próxima.